Abençoados, estamos de volta. Um probleminha aqui, mas já resolvemos. Temos ouvido, vamos continuar desse ponto. Temos ouvido aqui várias explicações, muitas explicações a respeito da desobediência de Eva, né? O que foi que aconteceu, possíveis explicações. Por exemplo, uma serpente que falava. Olha que coisa tremenda. Uma serpente que falava. Lá no livro de Gênesis, Moisés escreveu lá um diálogo de Deus com uma serpente. Mas veja bem que foi Moisés que escreveu. Moisés escreveu um diálogo entre Deus e uma serpente. Outra explicação que a religião traz é o próprio diabo, né, que caiu lá do céu, que foi expulso lá do céu e caiu em cima da cabeça lá do dragão, e essa história toda. Ou então uma outra mulher criada antes de Eva. Essa aqui eu vi na história, na ciência, que esses abençoados que pegam uma vírgula e fazem uma redação, eles dizem que essa mulher que foi a primeira esposa de Adão, que seduziu Eva a enganar Adão. Ou então, eu penso que seja a pior parte, a pior explicação dada pela religião, eles falam a respeito do livre-arbítrio. O livre-arbítrio que diz que Deus colocou o homem e a mulher lá no Jardim do Éden e deu a eles o direito de escolher, que Deus disse, o dia que vocês comerem aqui da árvore, então vai morrer. Então a religião diz que isso foi um livre-arbítrio que Deus deu ao homem. Todas as explicações, nenhuma delas tem o respaldo do Evangelho da Graça de Deus. Abençoados, antes da gente aqui entrar direto aqui no assunto, deixa eu te falar 3 pontos aqui, 3 coisas muito, muito importantes. Abençoados com todas as bênçãos. Nós, veja bem, nós que pregamos a graça de Deus, nós que aqui falamos aqui do Evangelho, nós cremos em um Deus soberano. Nós cremos em um Deus soberano, diferente da religião. Porque a religião, ela até fala, né, que Deus é soberano, né, até canta que Deus é soberano, né, tu és soberano sobre a terra, tu és Senhor. Mas na hora de botar em prática, já não é mais soberano. Porque quando nós mostramos que está escrito que Deus predestinou, que Deus escolheu a quem Ele quis, o que diz a religião? Não pode. Deus não poderia escolher um para a salvação e outro para a perdição. Deus não poderia fazer isso. Quando nós falamos, Deus criou um vaso de honra e um vaso de desonra, porque Ele é o olheiro. Não, Deus não seria injusto a esse ponto. Nós cremos em um Deus que não precisa ficar esperando as coisas acontecerem para Ele tomar uma decisão. Nós cremos num Deus que não precisa, assim, por exemplo, a abençoada Vanilda ir para um lado, não, ela foi para a direita, então eu tenho que fazer isso. Não, agora ela foi para a esquerda, então eu tenho apaga, eu tenho que mudar. Não, nós não cremos nesse Deus. Nós cremos no Deus que é soberano sobre todas as situações. Em qualquer hipótese, Deus é soberano. O próximo passo, né, que a religião diz, não, Deus está esperando, Deus vai te dar uma oportunidade. Nós não cremos nisso. Nós cremos que Deus é soberano sobre tudo e sobre todo. Segundo, nós aqui, abençoados, veja bem, nós não somos contra os apóstolos da circuncisão, porque já me perguntaram, você não gosta de Pedro, Tiago e João? Não, abençoados, não é isso não. Nós não somos contra a lei de Moisés, nós não odiamos a lei de Moisés, não, e muito menos os profetas. Nós não somos contra no que eles escreveram, porque os apóstolos escreveram muitas coisas, Moisés escreveu muita coisa, os profetas, né, Daniel, Ezequiel, Jeremias, Malaquias, escreveram muitas coisas. Mas, abençoados, veja bem, nós não somos contra esses abençoados, mas nós consideramos a forma de escrita. Se eles escreveram lá no literal ou de uma forma figurada, cada um escreveu de uma maneira diferente. É isso que nós consideramos. E mais, o tempo que eles escreveram. E um detalhe muito importante que a religião não considera quando lê a Bíblia. Para quem foi escrito. É isso que você precisa entender. Um exemplo aqui muito claro é Malaquias 3,10.
A religião tem esse verso aqui: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e se não trouxer, você é um ladrão. Está escrito lá em Malaquias 3, 7, 8, 9, 10, mas você tem que entender para quem Malaquias escreveu. E isso nós consideramos. Lá no primeiro capítulo, no primeiro verso de Malaquias 1, diz que essa escrita, essa carta, é uma sentença de Deus contra o povo de Israel. Você é da tribo de Israel, você pertence a Israel. É isso que nós consideramos aqui, o tempo e para quem foi escrito, e a maneira que cada um escreveu. O linguajar, o idioma, se é uma forma literal, se é uma forma figurada. E o terceiro ponto, nós entendemos, nós cremos que a revelação de todo o evangelho da incircuncisão, tudo que aconteceu foi revelado única e exclusivamente ao apóstolo Paulo. Colossenses capítulo 1, versículo 26, diz que os mistérios que estavam ocultos, que não foi revelado a nenhum dos poderosos desse mundo, quis Deus, abençoados, quis Deus revelar ao apóstolo Paulo. Nós aqui não idolatramos, nós aqui não cultuamos Paulo, não. Nós nos apegamos na revelação que foi dada a ele pelo próprio Deus. É nisso que nós nos pegamos, na revelação que foi dada a Deus. Porque se você pegar uma outra situação, por exemplo, aqui nesse caso que nós estamos falando, quem enganou Eva? Se você pegar a explicação de Moisés ou de outra pessoa, abençoado, o que vai acontecer? Você não vai entender, você vai ficar pelo caminho, não vai conseguir alcançar. Então vamos aqui ver o que diz aqui o perito arquiteto, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler aqui, segunda, capítulo 11, o verso 1. Vamos aqui entender de uma vez por toda quem foi que enganou Eva. É uma coisa muito simples, mas para a religião tudo é complicado, não é isso? Para aprender lá os abençoados. 2 Coríntios capítulo 11, do 1 até o 4, que ele diz assim: Oxalá me suportasses um pouco na minha loucura, palavra do apóstolo Paulo. Suportai-me, porém, ainda. Por quê? Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, a um marido, a saber quem? A quem que o apóstolo Paulo apresenta a igreja? Cristo, o ressuscitado. E no verso 3, então, ele começa a falar: mas temo que assim, veja o que você está lendo, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também, da mesma maneira, sejam de alguma sorte, de alguma maneira, corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. E no verso 4, porque se alguém, aqui já entra uma pessoa, lá no começo ele disse que era uma serpente, agora aqui ele já fala de uma pessoa. Se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou recebeis outro espírito com E minúsculo, no comportamento, que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão, com certeza, sofrereis. Então, abençoados, veja o que diz aqui o apóstolo Paulo. Preste bem atenção. No verso 1 ele diz: minha loucura, a revelação que ele recebeu lá de Cristo, olha, a graça para todos os povos, é uma loucura, abençoado, porque ele diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 5, para se obedecer à fé, é graça e apostolado, não é a lei de Moisés. Isso se tornou uma loucura para aquele povo. E no verso 2, o apóstolo Paulo, veja bem, uma das preocupações do apóstolo Paulo, e é nossa também, Paulo tinha o cuidado de apresentar a igreja santa e sem pecados. Você não vê o apóstolo Paulo apontando pecado na igreja, dizendo que a igreja estava perdida, que a igreja poderia... Não. Ele apresentava a igreja santa e sem pecado. Escrevendo a carta aos Éfesos, lá no capítulo 5, lá versículo 25, 26, 27, ele diz que Cristo amou a igreja e pela igreja se entregou a si mesmo para apresentar a igreja a ele mesmo, uma igreja santa
e irrepreensível, sem pecados. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. E mais, e que a igreja estava casada, não noiva, casada com o ressuscitado. Romanos capítulo 7, verso 4, diz que aqueles irmãos que passaram lá naquele tempo, no período de noivado, que era antes da cruz, estavam casados com Cristo ressuscitado. Nós já nascemos casados, já nascemos aqui depois do casamento, depois das bodas, não é isso? E no verso 13, então ele entra aqui no assunto que nós estamos tratando. Veja bem, ele diz que o que enganou Eva, diz o apóstolo Paulo, foi a serpente com a sua astúcia. Veja, abençoados, por favor, que isso aqui não é literal. O apóstolo Paulo não seria doido de falar que Deus conversou com uma serpente. Isso aqui é uma linguagem de figura. Astúcia, ele diz que astúcia não é uma característica de serpente. Ou você conhece aí alguma serpente que tenha essa característica astuciosa? De maneira nenhuma, abençoado. Porque Paulo, ele escreveu para um povo que entendia. Ele escreveu para um povo que conhecia essa linguagem de figura. Lá para o povo lá de Israel, lá para os gentios lá da época. Não foi para o Brasil. Não foi para nós que não entendíamos essa linguagem de figura. Você não pode pegar uma linguagem de figura para aquele povo e empregar aqui no sentido literal, porque você vai se corromper. Porque a religião, olha, a religião ela é tremenda. Ela quer interpretar tudo, toda a Bíblia no literal. É por isso que os nossos irmãos, eu digo e falo de mim mesmo, por querer interpretar tudo de forma literal, passei muitos anos da minha vida esperando Jesus voltar nas nuvens, porque eu pensava, não, porque está escrito, né? Ele vai voltar nas nuvens com os anjos, então eu ficava olhando assim para o céu, né? Não, porque está escrito. Ó, estão esperando sair do mar uma besta, um cavalo vermelho, um cavalo amarelo, uma taça de sangue que vai derramar. Estou esperando tudo isso no literal. E abençoado, por favor, né? Não é, nem tudo que está escrito aqui vai acontecer da forma que está. É muita linguagem de figura. E isso você tem que entender. Astúcia, veja bem, astúcia está na mente de quem pensa. Astúcia é alguma coisa que precisa de raciocínio. Você tem que raciocinar, tem que pensar, olha, eu estou aqui pensando aquilo, eu vou dar uma volta, eu vou enganar o Orlando que está lá nos Estados Unidos, né? Eu tenho que pensar, eu tenho que raciocinar, não é isso? Mudar a verdade em mentira. Ele pensa que é assim, então eu vou mudar assim, essa história de Deus te abençoe, né? Então eu vou dar uma voltinha aqui, diz que Deus ainda está abençoando, mas isso é uma astúcia, muda a verdade em mentira. A serpente não tem essa habilidade. Você conhece uma serpente que tem habilidade, uma astuciosa, ela pensa? Não, de maneira nenhuma. Então, a astúcia que enganou Eva não veio de uma serpente animal no sentido literal, realmente lá na árvore desceu, como a gente vê muitos desenhos, né? Uma serpente descendo assim do meio da árvore, conversando com uma mulher e dialogando. Não, abençoado, isso não é literal. Veja que o que Paulo escreveu aqui na segunda parte do verso, 2 Coríntios 11, na segunda parte do versículo 3. Ele disse assim, ó, assim também, como a serpente enganou Eva, ele diz, assim também, seja de alguma maneira corrompidos os vossos sentidos, a forma de pensar, a maneira de pensar. Tome cuidado, porque assim como a serpente lá enganou Eva, também os seus sentimentos possam ser corrompidos. Tito diz lá na primeira carta, na carta dele, no capítulo 1, que há muitos faladores vãos que corrompem mentes inteiras, não é isso? Paulo está falando aqui, abençoado, que Eva foi enganada com a astúcia, com a mentira de uma informação. Foi uma informação que enganou Eva, uma doutrina errada e mentirosa. É isso que Paulo está falando aqui, que a serpente foi a mentira. Olha, no verso 4, aí então Paulo completa aqui no capítulo 11, no verso 4, ele diz, porque se alguém for pregar outro Jesus, uma serpente não vai pregar outro Jesus, não é isso? Que nós não temos pregado, ou recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão
sofrereis. Então é que completa essa comparação que ele estava aqui fazendo. São homens com astúcia, doutrinas mentirosas, diferentes da que ele apresentava, que Paulo apresentava. Por exemplo, aí, batismo nas águas, por exemplo, é uma astúcia dizer que batismo nas águas é bom. Não, porque o nosso batismo é o batismo lá da cruz de sangue, mas a astúcia da religião diz não, porque Jesus se batizou e João Batista e ele também fez. Isso é pura astúcia, pura mentira. Mudam a verdade em mentira. O mesmo que aconteceu lá com Eva. Alguém contou lá uma historinha lá para Eva, uma mentira, e ela teve a sua mente, o seu raciocínio corrompido. Abençoados, olha, se você for interpretar, se você for entender quem enganou Eva através de um raciocínio literal, não, porque a serpente, a cobra, conversou lá com Eva, você vai se corromper. A sua forma de pensar vai estar corrompida. Você não vai ter um raciocínio normal, perfeito. Não vai ter um entendimento perfeito. Uma pergunta que me veio, que eu gostaria aqui de compartilhar com você. Pense aí, por favor, você que pensa que foi a serpente, uma cobra mesmo, que enganou a Eva. Por que a serpente enganou Eva e não enganou Adão? Por que a serpente foi conversar com Eva e não foi conversar com Adão? Porque aonde que estava Adão nesse momento? No momento que a serpente estava lá dialogando, lá uma conversinha lá no ouvido, lá, segundo a religião indígena. Aonde que estava Adão nesse momento? Enquanto a serpente estava lá corrompendo, lá estava enganando Eva? Uma outra pergunta que tem a mesma resposta aqui da primeira. Que mente humana, que mente astuciosa veio enganar Eva, veio tentar Eva? Porque astúcia é na mente de quem pensa e de quem raciocina. Não é isso? A mente da pessoa, astúcia, depende de um raciocínio. Mudar a verdade é mentira. Lá, a primeira carta que o apóstolo Paulo ele escreveu lá a Corinto, no capítulo 10, no versículo 13, ele diz que toda tentação vem do raciocínio, da mente humana. Toda tentação é humana, que não existe outra maneira de você ser tentado, tem que ser de forma humana. Então, que vamos aqui ver aqui a revelação do Evangelho, quem foi que enganou Eva, porque somente o Evangelho pode dizer, porque não foi uma serpente. Vamos ver aqui o que diz o Evangelho, porque a revelação desse mistério foi dado ao apóstolo Paulo. Vamos ver aqui quem foi que enganou Eva, porque se toda a tentação é humana, pensa comigo, se toda a tentação é humana, como diz o Evangelho, então foi um homem que enganou Eva. Não pode ter sido uma serpente, abençoado. Por favor, não é isso? Então vamos ler aqui, 2 Coríntios capítulo 5, verso 12, diz assim, pelo que, como por um homem, olha o que diz, por um homem entrou o pecado no mundo, entrou a desobediência no mundo através de um homem, e pelo pecado a morte. Assim também, ou seja, desta maneira, a morte passou a todos os homens. Por isso é que se diz que todos pecaram. Então veja aqui a revelação aqui do Evangelho da Graça, que diz aqui o apóstolo Paulo. Ele diz ele não diz que foi uma mulher. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, em lugar nenhum, ele acusa Eva. Não, ele nunca disse que foi uma mulher, muito pelo contrário. O que ele diz aqui? Ele diz que foi um homem, pelo homem entrou o pecado no mundo. Ele não diz aqui que foi uma serpente, um animal no sentido literal. Não, ele já está falando de uma outra linguagem. Quando ele diz que é uma serpente, não pode ser literal. Mas quando ele diz por um homem, está falando da maneira literal. Ou então ele também não diz que foi o próprio diabo, um ser espiritual que foi expulso lá
lá do céu e caiu em cima da cabeça de Eva, porque eu já ouvi essa explicação de um abençoado, que ele disse que o diabo foi expulso lá do céu e apareceu na frente de Eva como um ser muito bonito e ali seduziu Eva. Não, Paulo não fala isso. Paulo diz que foi um homem, foi Adão. E também ele não diz que foi uma outra mulher. Essa foi uma das últimas que eu ouvi, né? Uma outra mulher diferente de Eva. Diferente de Eva, formando aí um triângulo amoroso, né? Adão, Eva e uma outra mulher, que deveria ter sido a primeira esposa de Adão, me parece que o nome dela é Lilith, uma coisa assim, e foi lá no ouvido de Eva e formou aquela confusão, um triângulo amoroso. Mas a revelação abençosa, a revelação que o apóstolo Paulo recebeu do próprio Deus lá no paraíso, ele disse lá em Gálatas capítulo 1, versículo 11, que o que ele ouviu de Deus, o evangelho que ele prega, ele ouviu do próprio Cristo, lá de Deus mesmo, lá direto lá, não foi de homem algum. Por isso que nós damos crédito ao que Paulo escreveu. Por isso que nós pregamos, acreditamos no que ele ensina, porque ele ouviu do próprio Deus. Então ele escreve aqui em Romanos capítulo 5, verso 12, ele diz que por um homem, não foi por uma serpente, não, foi por um homem, entrou o pecado, a desobediência no mundo. E quem foi esse homem? Que homem foi esse? Foi Adão, que o Moisés falava em forma figurada, chamando de serpente. Eu tenho certeza que você já há algum tempo já disse assim para alguém, aquela pessoa, nossa, aquilo é uma serpente. Eu tenho certeza que você já usou esse vocabulário. Não que aquela pessoa seja exatamente uma serpente, não, mas o procedimento, a maneira dela falar, a maneira dela agir, a maneira dela pensar, uma astúcia, mas abençoados, não é literal. Quem enganou Eva foi enganada pela astúcia de Adão e caiu em desobediência. Simples assim, é isso aqui que diz o Evangelho. Não se esqueça que a Eva, Deus não deu ordem nenhuma. Quem foi ordenado, Eva nem tinha sido criada ainda, nós falamos aqui no começo. O próprio Deus disse assim para Adão, olha, isso aqui você não mexe ali, não pode comer ali da fruta, mas Eva não estava. Como é que Deus então vai cobrar de Eva alguma coisa que ele não mandou? Ele mandou Adão. Se tem algum responsável por essa confusão, por essa encrenca, é Adão, que foi a ele que Deus disse, não pode fazer isso. Adão, veja bem, Adão ele era terrenal. A religião espera muita coisa desse homem chamado Adão, mas não espere, porque ele é terrenal. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 47, olha o que ele diz aqui a respeito de Adão. O primeiro homem, como que se chamava o primeiro homem? Se chamava Adão, da terra. Adão era da terra, é terreno, é terrenal. Agora, o segundo homem, falando de Jesus Cristo, é o Senhor do céu, que é o Espírito. Mas Adão era terrenal. Adão não poderia obedecer a Deus. Uma coisa que a religião não engole, né? Mas é o Evangelho que diz, Adão, ele fez ali exatamente aquilo que Deus o colocou a fazer, que era desobedecer. E como é que ele desobedeceu? Ele foi lá e corrompeu lá a ideia lá de Eva, que não sabia de nada, enganou a Eva e ali aconteceu a desobediência. Mas quem enganou Eva não foi serpente, não foi outra mulher, foi o próprio Adão. E quando diz aí, veja bem, quando diz a serpente enganou Eva, é uma linguagem de figura, abençoados. Nós lemos aqui em 2 Coríntios 11:3, está falando de uma linguagem de figura. Está falando da mente astuciosa, da mente terrenal de Adão, que era uma serpente, não era confiável. Você confia numa serpente? Você está ali andando tranquilamente. Eu morei num lugar de muita roça, fui criado pelos meus avós. Quando a gente andava assim no meio do caminho, meu avô sempre falava, cuidado, anda aqui pelo caminho, porque ele sabia que de repente poderia aparecer uma serpente e não se confia numa serpente. Por isso que foi usado esse termo, a serpente enganou. Mas ali, a serpente é um homem, o próprio Adão estava falando da mente astuciosa, da mente terrenal de Adão. Papai,
Eu recebo que você tenha entendido aí que foi Adão, com a sua mente astuciosa, que enganou Eva. Que saia dessa historinha, desse conto aí, né, que a religião faz, dizendo, não, olha, Eva que é a culpada, por muitos anos, por muitos anos eu culpei Eva, né, pelo pecado do mundo, eu culpei Eva pelas transgressões, Eva que é a culpada, se ela não tivesse desobedecido. Não, velho, Eva foi enganada, o Evangelho diz, eu tenho certeza que nessa vida que você está aqui, em algum momento alguém já te enganou, alguém te contou uma historinha e você confiou nessa pessoa e quando você foi ver o resultado, você foi enganado. Já tem várias situações. E foi o que aconteceu com Eva. Adão enganou Eva. Eva, essa história que Deus disse, não, e ele não quis fazer, enganou Eva. Então, Eva não foi, ela não teve culpa nessa situação. Ela foi enganada, ela não enganou ninguém. A religião culpa Eva, né, pelo pecado, mas o Evangelho deixa bem claro, isso aqui não é a nossa opinião. Isso aqui não é o que nós pensamos. O que nós estamos falando aqui é exatamente isso. O Evangelho deixa bem claro que quem foi o culpado foi Adão. Romanos, capítulo 5, verso 12, nós lemos aqui que o pecado entrou no mundo, a desobediência entrou no mundo por um homem, não foi por uma mulher. A mulher é uma coisa muito excelente, né? muito boa que Deus deixou aí na vida dos homens, não é isso? Ela não pode ser culpada por uma coisa que o Evangelho diz, né? Ela foi enganada, não tem culpa. Se você, a mulher, se sentia culpada por isso, limpe a sua consciência que Eva não foi culpada, ela foi enganada. Foi um homem chamado Adão, pois foi Adão, entenda bem isso, foi Adão que recebeu de Deus a ordem. Adão, você é o líder aqui, você é o cabeção, você é o chefe, quem manda aqui é você faz o que você quiser, mas daquela árvore você não pode mexer. Eva não sabia disso, como é que ela vai obedecer uma ordem que a ela não foi dada? De maneira nenhuma. Eu entendo que, eu recebo que você nessa manhã, com os olhos iluminados por Deus, entenda, e peço desculpa a você por essa falha que houve aí, que nós apagou com um pedacinho, mas nós vamos fazer aqui uma emenda para botar todo o estudo aqui junto, e peço aí, convido a você a compartilhar essa mensagem, para que outras mulheres, outros filhos, não é isso? Outras filhas, entendam quem foi o responsável, quem foi que enganou Eva, que tire das costas de Eva uma culpa que ela não tem. Ela foi enganada. O verdadeiro responsável, eu não diria culpado, né? Porque responsável porque tudo aconteceu de acordo com a vontade de Deus. Veja bem, Eva foi enganada, Adão enganou, tudo debaixo do decreto de Deus, como nós falamos aqui no começo. Nós cremos num Deus que é soberano sobre todas as situações. Não acontece nada que fuja do propósito de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Até Adão enganar Eva estava debaixo do propósito de Deus. Foi exatamente dessa maneira. Mas é necessário que você entenda, que você conheça a maneira que Deus usou, a forma que Deus usou para que isso acontecesse. Não bote a culpa na pessoa errada, porque isso não é bom, né? É bom que você entenda, receba aí você com a mente iluminada e peço a você também que compartilhe a mensagem e também se inscreva lá no nosso canal do YouTube, lá no nosso novo canal. Se você já está inscrito lá no canal antigo, se inscreva aí no novo canal para que essa palavra corra e seja glorificada. Já nós vamos colocar essa mensagem aí lá no YouTube, vamos botar o endereço. Eu creio que já está aí já está na nossa página aí o nosso endereço. Acesse aí nos comentários, tem o nosso endereço. E se inscreva no nosso canal. Abençoados com todas as bênçãos. Muito obrigado pela sua participação. Está vendo aqui bastante abençoados. Muito obrigado aí pelo seu carinho. Me sinto assim honrado. Como já falei aqui uma vez, quando nós começamos, não esperávamos assim, ir tão longe. Mas no momento que eu entendi que não sou eu, é a palavra do nosso Pai que te alcançou, não fui eu. Não alcancei nem a mim mesmo, não é isso? Mas a palavra do nosso Pai que nos alcançou. Então, fico muito feliz quando vejo aí os abençoados participando desse momento. Abençoados, recebam um ótimo domingo, uma ótima semana. Deus no controle de todas as coisas. Melhor dia, melhor domingo a você que está aí participando. E saiba que todas as coisas
colaboram para o teu bem. E Deus mesmo está no controle de todas as coisas. Abençoados com todas as bênçãos.